Quero convidar os meus irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 16. Ato falho, a projeção estava indicando outro texto, mas é Lucas, capítulo 16. Nós leremos do 10 ao 18. Nós já expomos Lucas até o versículo 13, mas eu quero pegar do 10 porque ele vai nos trazer o contexto do que o Senhor Jesus fala dos versos 14 a 18, que são um trecho propriamente que vamos expor. E eu escolhi como título desta mensagem, e aí eu vou dar a você que está anotando duas alternativas: a lei de Deus e a nossa autojustiça, ou o reino de Deus e a nossa autojustiça. Eu particularmente prefiro esse segundo título mais por como ele soa, porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é possível buscar o reino de Deus e a nossa autojustiça. Mas deixo essa alternativa da lei de Deus, pois esses são dois temas que Jesus trata aqui, entrelaçados: a lei de Deus, a sua validade, a sua profundidade e a sua relação com o reino de Deus. Você vai entender ao longo da exposição. Capítulo 16 de Lucas, verso 10 a 18. A lei de Deus e nossa autojustiça, ou a lei, ou o reino de Deus e nossa autojustiça. Diz assim o Senhor Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Amém. Meus irmãos, nós vimos na mensagem anterior que Jesus havia contado uma parábola no contexto anterior sobre um administrador infiel que, tendo sido flagrado como a desperdiçar ou extorquir o seu senhor, ele agiu de uma maneira prudente numa situação difícil. Ele tomou as contas dos devedores do seu senhor e ele disse para eles escreverem uma dívida bem menor, para que quando ele fosse demitido, pois o seu senhor disse que iria demiti-lo, ele pudesse ter essas pessoas como amigos. E o Senhor Jesus, ele mostra então que esse homem, mesmo sendo um filho das trevas, ele agiu no momento crucial, no momento crítico da sua vida, de maneira prudente numa situação difícil. E Jesus estava falando isso para falar como os filhos do reino, primeiro, eles devem se conduzir para com as coisas deste mundo em relação ao reino de Deus. O reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus, ele exigia uma resposta daquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra do reino através de Jesus e dos seus discípulos, e essa resposta seria uma resposta radical e urgente. Eles precisam avaliar os seus valores, aquilo que eles consideram tesouro nesse mundo, e estar dispostos a renunciar. Eles precisam tomar uma atitude prudente numa situação crítica, que é essa situação em que o reino de Deus os chama à responsabilidade. Também o Senhor Jesus contou essa parábola para mostrar como os filhos do reino devem se conduzir em relação às riquezas deste mundo. E o raciocínio é do menor ao maior. O raciocínio que Jesus traz é o seguinte: se os filhos deste mundo, representados pelo administrador infiel, que são mais hábeis em sua própria geração que os filhos da luz,
eles sabem agir com perspicácia e prudência em situações difíceis, muito mais os filhos do reino devem utilizar as riquezas deste mundo, que são tesouros ilusórios, para investir sabiamente na verdadeira riqueza, que é o reino de Deus. Vou repetir. Se os filhos deste mundo, que são mais hábeis em sua própria geração que os filhos da luz, sabem agir com perspicácia e prudência em situações difíceis, muito mais os filhos do reino devem utilizar as riquezas deste mundo, que são tesouros ilusórios, para investir sabiamente na verdadeira riqueza, que é o reino de Deus. Este é um ensinamento que pode ser resumido naquela palavra de Jesus aos discípulos: sede prudentes ou astutos como as serpentes, porém simples como as pombas. Ou quando Paulo fala em 1 Coríntios 10 que nós devemos ser simples para o mal, porém sábios para o bem. Também este texto que o Senhor está trazendo é algo que eu dei um exemplo, né? Jesus não está dizendo que nós devemos adotar, vamos dizer assim, a infidelidade, a desonestidade do mordomo infiel, mas devemos olhar para a prudência que ele tem ao perceber que ele está numa situação em que ele tem que ter uma resposta àquele senhor diante de quem ele vai prestar contas. Do mesmo modo, nós vamos prestar conta diante de Deus e nós devemos olhar para aquilo que valorizamos neste mundo e verificar como nós estamos usando aquilo que Deus nos deu para que nós possamos usar isso no investimento da verdadeira riqueza que é o reino de Deus. Nesse sentido, o Senhor basicamente está advertindo os seus discípulos contra a avareza. E nós vimos na aplicação, meus irmãos, na aplicação que nós fizemos na mensagem anterior, que usar sabiamente as riquezas deste mundo envolve praticar, primeiramente, o verdadeiro contentamento. Para que eu use sabiamente as riquezas desse mundo, que são essencialmente de origem injusta, que são fruto de ganância, eu preciso praticar o verdadeiro contentamento, conforme está escrito em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, que nós usamos como passagem paralela, onde Paulo diz, 1 Timóteo 6, de 6 a 10, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, quem não pratica o verdadeiro contentamento em Deus é escravo das riquezas. Por isso, o nosso Senhor adverte nesse mesmo texto, no verso 13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. E ele conclui: não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, para que das riquezas de origem iníqua eu possa fazer amigos, eu possa investir num reino, eu preciso praticar o verdadeiro contentamento, porque se eu não tenho contentamento, as riquezas se tornam para mim um senhor. Vimos ainda que usar biblicamente as riquezas deste mundo significa usá-la para fazer amigos, e isto significa reparti-las com aqueles que não têm, e assim demonstrar na prática a bondade de Deus revelada no Evangelho. Inclui ainda investir no reino de Deus, que é a verdadeira riqueza. É o que Jesus diz no verso 10, observe: quem é infiel no pouco também, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então ele está claramente aqui por contraste, por paralelismo de contraste, dizendo que essa riqueza do mundo não só é de origem injusta, não só é iníqua em sua essência, mas ela também é uma riqueza ilusória, em contraste com a verdadeira riqueza. E se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? É interessante que o Senhor Jesus, ele já tinha falado sobre isso, quando ele fala sobre a ansiedade pelo nosso sustento. Lá no capítulo 12, observe lá, por favor, no capítulo 12, o Senhor Jesus, desde o verso 29, diz: não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas,
mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino. Esse é o tesouro verdadeiro, é a verdadeira riqueza. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vocês estão ansiosos por coisas deste mundo, mesmo que seja o comer e o beber. Mas o Pai lhes deu a verdadeira riqueza, Ele já lhes deu o reino. Por isso, no verso 33, ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde o ladrão não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele está dizendo, você usa o seu dinheiro, as suas riquezas e a sua posição, inclusive, para investir no reino de Deus e para praticar o bem, para praticar a generosidade, e assim você está investindo na verdadeira riqueza. É interessante que a interpretação e aplicação dessas palavras de Jesus, ela pode ser encontrada em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, nós lemos isso na mensagem anterior, eu estou aqui mais revisando. Está escrito: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O meu prazer, a minha alegria não está na riqueza em si, mas em Deus. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosas em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. É isto que Jesus está ensinando em Lucas 16, aos seus discípulos. Desse modo, meus irmãos, o contentamento, resumindo o ensino de Jesus, o contentamento, a generosidade e o investimento no reino de Deus são antídotos contra a avareza. O contentamento, a generosidade e o investimento no reino de Deus são antídotos contra a avareza, que é o maldito amor de possuir. E, embora essa palavra fosse dirigida aos discípulos, conforme o verso 1 nos indica, os fariseus também ouviam a Jesus. E as palavras de Jesus acerca da avareza ofendeu a autojustiça deles. O que é autojustiça? Todo ser humano tem uma tendência a se apegar à sua justiça como uma forma de obter o favor dos homens ou como uma forma de desculpar os seus pecados. A autojustiça é aquele senso que nos leva a querer nos justificar dos nossos erros, ou que leva a nos querer provar que nós merecemos aquilo que nós exigimos do outro. E esta é uma tendência do nosso coração. E a autojustiça dos fariseus é insuflada porque Jesus, mesmo estando falando aos discípulos, indiretamente fala a eles, fala ao coração deles. Lucas destaca, veja o verso 14, que os fariseus eram avarentos. E ao invés de converterem-se da sua avareza, eles eram apegados às suas riquezas, às suas posses e ao poder, porque a avareza também envolve apego ao poder, ambição pelo poder, por tudo aquilo que me dá poder. E, obviamente, o dinheiro, a riqueza, é um fator que nos dá poder. Então, os fariseus, Lucas destaca que os fariseus eram avarentos e eles ouviam isso e eles zombavam de Jesus. Eles ridiculizavam a Jesus. Meus irmãos, é preciso que lembremos que, embora fossem praticantes meticulosos da lei, a seita mais rígida na aplicação da lei, os fariseus costumavam burlá-la quando se tratava de esconder ou dissimular seus pecados de estimação, por causa da sua autojustiça. Por exemplo, porque eles eram avarentos, eles costumavam apelar à lei para não amparar financeiramente seus pais. Jesus denuncia essa avareza dos fariseus e como eles usavam a lei a seu favor para se auto-justificar. Em Marcos 6, eu peço que você abra lá, de 6 a 13, é um texto que eu vou ler. Marcos 6, de 6 a 13.
Na ocasião, os fariseus estão criticando os discípulos porque eles comiam sem lavar as mãos. E não era questão de higiene, a preocupação dos fariseus é que eles praticavam esse rito de purificação, todas as vezes que iam comer, como um rito, na verdade, religioso. É interessante notar que a Escritura não tinha, na lei cerimonial não havia nenhum preceito para lavar as mãos. Apenas uma pessoa tinha que se lavar antes de adentrar o santuário, era o sacerdote. Tinha a bacia de lavar, eles tinham que se lavar. Mas os fariseus criaram uma tradição de lavar as mãos como um rito de purificação, multiplicando ritos cerimoniais e acrescentando a lei, para criar um senso de autojustiça. E, no entanto, quando se tratava dos seus pecados de estimação, e esta é uma das características do legalista, ele é rígido na aplicação da lei, sobretudo para com os outros, mas ele tende a burlar a lei com o objetivo de justificar os seus pecados. Capítulo 6 de Marcos, de 6 a 13. Observe aí o que Jesus fala. Eles criticam os discípulos e observe a resposta do Senhor Jesus. Marcos capítulo 6. Desculpe, é capítulo 7. Falei que 6, mas é capítulo 7, de 6 a 13. Desculpe. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Jesus cita o 5º mandamento. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está dizendo aqui é que, na prática, os fariseus faziam uma manobra para não cuidar dos seus pais, e não é tanto para não cuidar dos pais, mas é para não precisar usar os seus recursos financeiros em benefício dos seus pais. Para cuidar dos pais, eles precisavam despender recursos financeiros. E como é que eles se livravam disso? Eles declaravam que determinado dinheiro ou determinada propriedade tinha sido consagrada ao Senhor. Este é o sentido de corbã. É uma oferta. Essa palavra significa uma oferta. Eles diziam assim: eu vou consagrar essas minhas terras ao Senhor, eu vou consagrar essa parte da minha riqueza ao Senhor, e se eu consagrei ao Senhor, eu não posso usá-lo de maneira comum para uso profano. Eu não posso usar. Então, se o pai ou a mãe precisava de alguma coisa, olha, eu não posso lhe ajudar, porque o que eu tenho eu consagrei ao Senhor. Eu não posso usar essa propriedade em seu benefício, porque ele foi consagrado exclusivamente para o serviço do templo. Ele não pode ser usado por outra coisa. A questão é que o valor ficava à disposição, mas nunca era efetivamente usado. Não era necessariamente levado ao templo e entregue ao sacerdote. Era algo que ficava ali, como se diz, em stand-by. Então, eles não faziam, no final das contas, nenhuma coisa nem outra. Nem cuidavam dos pais, nem ofertavam no templo. Apenas deixavam aquela poupança ali, dizendo: isso é consagrado ao Senhor. E assim eles ficavam com tudo. Eles usavam a lei por causa da sua autojustiça. Eles usavam a lei para justificar a sua avareza. Então, por isso, a palavra de Jesus, ela vai de encontro a essa avareza e os leva a zombarem de Jesus. E o ato de ridicularizarem, o zombarem de Jesus, era uma forma de os judeus justificarem sua avareza. Eles preferem dizer que Jesus está falando balelas a ter que admitir o seu pecado. Por isso, Jesus aponta outro pecado comum. Além da avareza que Lucas, o narrador, aponta, o próprio Jesus aponta esse outro pecado, que é a autojustificação. Ele diz, verso 15, mas Jesus lhes disse: vós sois os que
vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês tentam se justificar diante dos homens, vocês tentam parecer justos diante dos homens, seja para obter a glória deles, seja para obter a compreensão deles para com seus deslizes. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, meus irmãos, em vez de levarem as palavras de Jesus a sério e agirem radicalmente contra a própria avareza, negando a si mesmos e abraçando resolutamente o reino de Deus, eles rejeitavam a palavra do reino e permaneciam fora do reino. É por isso que o Senhor Jesus vai falar na sua resposta aos fariseus sobre a natureza do reino de Deus, e ao mesmo tempo ele vai relacionar a lei de Deus com o reino de Deus, para mostrar que aqueles que querem entrar no reino precisam renunciar à sua justiça própria, cuja falácia é exposta pela lei. Eles precisam de maneira resoluta abraçar o reino de Deus, renunciando à sua própria justiça. É por isso que Jesus vai ensinar sobre a natureza da lei de Deus e sobre a natureza do reino de Deus. Daí a minha dúvida sobre o título mais apropriado, e aí fica a sua escolha. Então, eu queria dividir essa exposição nesse desenvolvimento, e ela praticamente vai ser já uma aplicação. Desta vez, os pontos daquilo que Jesus ensina, eu trouxe em forma de princípios, e eles já são uma aplicação para a nossa vida. Que princípios Jesus fala, que Jesus ensina acerca da lei de Deus e do reino de Deus, e como tanto a lei de Deus como o seu reino confrontam a nossa autojustiça. Este é o ponto. A lei de Deus e o reino de Deus confrontam a nossa autojustiça. A nossa autojustiça, a nossa tentativa de nos justificar diante dos homens, não resiste ao escrutínio da lei de Deus e não resistem à ação do reino de Deus. Então, as nossas obras de justiça não resistem ao escrutínio da lei de Deus e não resistem à ação do reino de Deus, porque o reino de Deus está presente no mundo e ele traz juízo. Ele traz juízo. Agora mesmo o reino de Deus está sendo anunciado aqui, preste atenção. O reino de Deus está sendo anunciado aqui, para alguns para salvação, para outros para juízo. Nada escapa ao escrutínio do reino de Deus. É o que Jesus vai falar aqui. Então eu quero trazer em forma de princípios, e o primeiro princípio que Jesus vai ensinar na sua resposta aos fariseus é este: aqueles que tentam se justificar diante dos homens focam-se nos atos externos, ignorando que Deus conhece o coração. Aqueles que tentam se justificar diante dos homens focam-se nos atos externos, ignorando que Deus conhece o coração. Nós temos uma tendência muito grande a valorizar o comportamento externo, e o comportamento externo é importante. Ele revela muito do que está no nosso coração, mas frequentemente usamos o comportamento para esconder o que está no coração. É verdade que muitas vezes o nosso comportamento nos trai. As nossas ações mais impensadas, impulsivas, instintivas é que revelam o nosso coração, e é nesse sentido que o comportamento revela. Mas os nossos comportamentos programados tendem a ser sempre algo para manifestar uma justiça que nem sempre está no coração. Só que preste atenção, você não vai prestar conta aos homens, você vai prestar contas diante de Deus. É diante de Deus que você vai prestar contas. Então, quando você tenta se justificar diante dos homens, eu fiz isso porque minha mãe me tratou assim. Eu ajo assim porque o meu marido age assado. Quando você tenta se justificar, você está se focando no ato externo, ignorando que Deus conhece o coração. Ou quando você faz algo para que os homens reconheçam, você está ignorando que Deus conhece o coração. Mas para Deus, meus irmãos, mais do que a ação em si, o que mais conta é a motivação do coração. Ou seja, não basta você agir corretamente, é preciso agir com a motivação correta. Como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, verso 7b, porque o Senhor não vê como vê o homem.
O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Os fariseus faziam muitas coisas corretas, mas a sua motivação era pecaminosa. De um lado, eles faziam para obter o louvor dos homens. Do outro, eles faziam para justificar os seus pecados de estimação. O Senhor Jesus, ele mostra isso. Por exemplo, os fariseus, mesmo sendo avarentos, eles davam esmolas. Mas por que eles davam esmolas? Observe, eles faziam atos de benevolência, de generosidade. Está lá em Mateus capítulo 6, eu peço que você abra lá. Desde o verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vocês não vão ter galardão diante de Deus. E ele vai dar um exemplo. Ele aplica um caso. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles tocam trombeta. Eles chamam, eles usam todos os meios para que as pessoas vejam como eles fazem o bem, como eles são generosos, como eles são misericordiosos. Mas eles fazem isso com o fim de serem vistos dos homens. Ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É tudo que eles vão ter, é o louvor dos homens. Então os fariseus, veja, não é pecado dar esmola, não é pecado ajudar o necessitado. Mas quando você ajuda o necessitado para se promover, você ajuda o necessitado para posar de bondoso, você ajuda o necessitado para receber o louvor dos homens ou de alguma maneira uma vantagem, você está agindo como fariseu e você está se focando nos atos externos, ignorando que Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Ele sabe não só o que eu estou fazendo, mas por que estou fazendo. Então aqueles que tentam se justificar diante dos homens, eles se focam nos atos externos, ignorando que Deus conhece o coração. Segundo lugar, Jesus ensina que aqueles que tentam se justificar diante dos homens ignoram que o que os homens valorizam é abominação para Deus. Eles ignoram que o que os homens valorizam é abominação para Deus. É o que Jesus fala aí no versículo 15. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Meus irmãos, o ponto aqui é que ao quererem estabelecer seus próprios padrões de justiça, que eram louvados, diga-se de passagem, pelas multidões, os homens não se sujeitam à justiça que vem de Deus como dom gratuito. Eles se apegam à sua justiça como uma espécie de ato meritório, ou seja, que cria um mérito e que cria um dever em Deus em, de alguma maneira, me favorecer. E a justiça meritória, a justiça em que eu confio nos meus próprios atos, ela é abominável diante de Deus. Os fariseus cometiam aqui o pecado que mais tarde Paulo vai denunciar ao referir-se aos judeus em Romanos capítulo 10, de 2 a 4, eu peço que você abra lá. Em que sentido aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus? Porque os homens valorizam a justiça própria, a justiça externa. Eles valorizam a moral como uma forma de merecer aquilo que Deus nos deu gratuitamente, ou o louvor dos homens. Diz a palavra de Deus em Romanos 10, de 2 a 4, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Observe que eu uso aqui a palavra ignorando, né? Não há entendimento. E ele diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que justiça é essa de Deus? Aquela que foi trazida por meio de Cristo Jesus. E procurando estabelecer a sua própria, uma justiça baseada nas obras da lei, não se sujeitaram a que vem de Deus, que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Então, este é o pecado dos fariseus. Eles desconhecem a justiça de Deus, a justiça do seu reino, que vem sendo trazida em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus e da sua morte que se avizinhava. Eles rejeitam o Cristo de Deus, que lhes veio trazer a justiça do reino de Deus, e eles estabelecem a sua própria justiça, e assim eles não se sujeitam ao que vem de Deus. E quando o homem se apega à sua própria justiça, mesmo que ele faça o bem, ele está fazendo o que é abominação diante de Deus, porque ele está rejeitando a justiça que vem de Deus por meio da fé. Por isso Jesus diz: aquilo que é elevado entre homens, os homens podem louvar o que você faz, mas isso é abominação para Deus, porque ninguém merece em si mesmo coisa alguma. Tudo que o Senhor Deus nos dá é pela sua graça. Então aqueles que tentam se justificar diante dos homens, eles ignoram que o que os homens valorizam é abominação para Deus. Quando você quer agradar os homens, quando você tem temor de homens ou busca o louvor dos homens, você vai agradar aqueles que desagradam a Deus. Por isso você vai fazer o que é abominação para Deus. Em terceiro lugar, Jesus ensina ainda que quando alguém procura mera justificação diante dos homens, esse é o grau mais alto de justiça que essa pessoa pode atingir. Vou repetir. Quando alguém procura mera justificação diante dos homens, esse é o mais alto grau de justiça que pode atingir. Quando você faz muita questão de demonstrar sua justiça diante dos homens, demonstrar quanto você é bom, generoso, justo, honesto, é claro que a Bíblia nos ordena cultivar a integridade, mas para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Não a você, mas ao vosso Pai, ao seu Pai que está no céu. Para que Cristo seja glorificado. É este o objetivo. Eu devo mostrar boas obras, sim, mas é para que Cristo seja glorificado, e quando os homens me louvarem, eu preciso apontar para Cristo e aproveitar para pregar o Evangelho, para pregar a Cristo. Este é o ponto. Eu devo ser como foi José. Veja o testemunho de José para Faraó. Olha, eu ouvi dizer que você sabe interpretações, não está isso em mim, Faraó. Mas há um Deus, e é este Deus que está revelando. E em todo o relato e interpretação de José, ele enfatiza: Deus está revelando a Faraó o que ele está para fazer. Veja o testemunho de Daniel, a mesma coisa. Não está isso em mim, não é possível aos homens, mas Deus está falando a você, Nabucodonosor. É Deus, foi Deus, é Deus quem dá a interpretação. Então, quando você procura ser reconhecido diante dos homens, você até pode ser reconhecido, mas esse é o mais alto grau de justiça que você pode atingir, e esse padrão de justiça é insuficiente para satisfazer a justiça de Deus, para quem as nossas justiças são como trapos de imundícia. Está lá em Isaías 64:6, mas todos nós somos como imundo, e as nossas justiças, sabe o que ele está dizendo? Os nossos atos mais justos, não são as nossas iniquidades, os nossos atos mais justos são tão sujos como o trapo de imundície. Ele estava se referindo ao pano que a mulher usava para conter o seu fluxo menstrual, que era considerado, obviamente, todo o fluxo do corpo humano era considerado cerimonialmente impuro. Ele está dizendo, é como um pano que alguém usa para conter a sua impureza, nem contém, ele talvez evita que se espalhe, mas ele fica sujo, ele não limpa você e ele ainda fica sujo. Essa é a ideia. Nossos atos de justiça são assim. E nós precisamos entender isto. Quando nós procuramos, irmãos, parecer justo aos olhos dos homens, para receber deles o louvor, ou para esconder o nosso pecado, o máximo que nós vamos conseguir é isto. Mas isto é insuficiente para Deus. E sabe do que mais? No dia do juízo, nós nem vamos ter como falar coisa alguma, porque a nossa própria consciência vai trazer à luz tudo aquilo que nós fizemos e o que pensamos e o que sentimos. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 2, ele fala que os próprios gentios que não têm lei, aqueles que não conhecem a lei escrita de Deus, que não têm a palavra, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos, porque eles mostram a norma da lei de Deus gravada em seus corações. Romanos 2,
versículo 14 e 15. Eles mostram, no verso 15 diz, que eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Sabe por que você sente culpa? Porque você tem uma consciência. E porque você peca. E há uma luta insensata dos psicólogos em geral para aliviar o seu senso de culpa. Mas o problema é que ele é inerente, ele é inato a você. Sempre vai surgir. E o que você precisa tratar é da culpa real que esse sentimento aponta. Talvez seja mal direcionado. Talvez você sinta culpa pela motivação errada, mas há sempre uma culpa no fundo que está no coração. Porque você tem uma consciência. Sabe de uma coisa? Veja, ele diz que a consciência e os seus pensamentos, eles acusam e defendem. No verso 16 ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Você deve ler o verso 15 de acordo com o verso 16. O verso 16 tem uma locução, talvez aqui adverbial de tempo. Quando é que a sua consciência vai lhe acusar ou defender de maneira final? No dia que Deus julgar os segredos do seu coração. Deus não vai abrir um livro, como talvez alguns pensam, por causa da figura em Apocalipse, e vai mostrar os teus pecados, lista pecado por pecado. Não é assim. Quando ele surgir, a minha consciência, a sua consciência vem à tona tudo o que escondíamos. E se eu não estiver coberto com a justiça do Cordeiro, se eu não estiver coberto com o sangue do Cordeiro, a minha consciência vai me condenar. Por isso, quando eu procuro mera justificação diante dos homens, é tudo que eu vou conseguir. Por isso é que Jesus diz, eles já receberam seu galardão, eles já receberam toda a recompensa. Em quarto lugar, aqui Jesus então passa a falar sobre a lei e os profetas, e sobre a lei. Veja o verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus fala da lei e dos profetas, fala do reino de Deus e fala da lei. E parece que esse trecho aqui, ele foi colocado aqui meio fora de lugar, porque Jesus está falando com relação à justificação, à autojustificação dos fariseus, estava falando sobre a avareza, depois ele vai falar sobre a história do rico e de Lázaro, ou parábola. A gente ainda vai discutir isso na próxima mensagem, se é uma parábola, se é uma história mesmo. Mas o ponto é que Jesus conta a história também para falar um pouco das riquezas deste mundo, porque ele insere aqui, ou porque Lucas insere aqui, porque, na verdade, essa atitude de autojustiça, ela é confrontada pela presença do reino de Deus na pessoa de Cristo. E ela é também denunciada pela lei de Deus, que é espiritual, e alcança não apenas os nossos atos externos, mas nossas motivações interiores. Aqui vem a importância de você vir domingo de manhã. Quem vem domingo de manhã está entendendo o que eu estou falando. Que a gente falou sobre isso, estamos falando sobre a lei de Deus, expondo o livro de Êxodo. Eu não vou me estender aqui. Mas a mensagem está lá. É só você olhar Lei Perfeita, Lei da Liberdade, no nosso canal, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas o ponto aqui é que Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus está presente. E vocês estão preferindo se apegar à sua autojustiça a abraçar a justiça do reino de Deus na minha pessoa. Este é o ponto. E aí ele traz então uma verdade que eu quero trazer através do seguinte princípio, no verso 16. Participar do reino de Deus requer ação radical, renúncia radical da justiça própria. Participar do reino de Deus requer uma renúncia radical da sua justiça própria. Eu preciso renunciar à minha justiça. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador miserável e que minha justiça é trapo de imundície. Veja o que Jesus diz, a lei e os profetas vigoraram
até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Vamos tentar entender isso aqui. E eu quero lhe sugerir que você abra também Mateus capítulo 11, versos 11 a 13. Porque ali nós temos um ensinamento semelhante. Jesus repetiu o mesmo ensino em ocasiões diferentes. E os evangelistas organizaram os registros de uma forma que estava ligada ao seu propósito para com o seu público leitor original. Mas aqui há palavras um pouco distintas. Observe o que ele diz em Mateus 11, versos 11 a 13. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Este é o ponto. O que Jesus está aqui trazendo, na verdade, Jesus está afirmando que o ministério de João Batista assinalou o fim da velha aliança. A lei e os profetas aqui é o Antigo Testamento. E o ministério de João Batista, ele assinala o fim da velha aliança e o advento da nova aliança. E a partir do ministério terreno de Jesus, o reino de Deus está presente no mundo. E ele está irrompendo com grande força, apesar da sua aparência humilde, o reino de Deus está irrompendo com poder. E fica claro porque Jesus expele os demônios, cura enfermos, ressuscita mortos, purifica leprosos. É isto que a versão de Mateus diz: o reino de Deus, desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Na verdade, aqui tem uma questão de tradução. A ideia é que o reino de Deus irrompe de maneira poderosa. Esta é uma tradução talvez melhor. O reino de Deus se impõe com grande força, não uma força bélica, militar, visível, externa, mas uma força espiritual. E aqueles que recebem o reino também precisam tomar uma atitude radical. Essa é a ideia. George Led, na sua Teologia do Novo Testamento, comentando essa passagem, que tem uma tradução e interpretação difícil, ele diz que o que Jesus quer dizer é que todos os que são veementes entusiastas procuram apossar-se do reino de Deus. Ou seja, e aqui é uma interpretação minha, depois do estudo da passagem, que ele está dizendo: o reino de Deus chegou com poder, e aqueles que de fato entendem o que é o reino de Deus, eles tomam uma atitude radical, uma atitude que para o mundo é violenta do ponto de vista espiritual, porque eles se negam a si mesmos, eles se crucificam a si mesmos, eles tomam a cruz, eles renunciam. Por isso, o princípio, participar do reino de Deus requer ação radical. É isso que quer dizer, todo homem se esforça por entrar nele. Eu preciso dizer aqui, a bem da honestidade, que existem duas interpretações principais distintas. Alguns comentaristas e linguistas leem da seguinte forma: desde João Batista vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem age violentamente contra ele. E essa é uma tradução possível, que desde que o reino de Deus veio, muitos estão se levantando contra ele, e os fariseus estavam nesse contexto. Então essa é uma tradução possível. Mas uma outra tradução possível é: o reino de Deus vem sendo pregado, o evangelho vem sendo anunciado, e todo homem, todo aquele que ouve e entende a mensagem do reino, toma uma atitude radical. E esta é a interpretação que eu estou assumindo aqui. E a atitude radical é de renúncia da sua própria justiça por causa do contexto que Jesus está trazendo. Meus irmãos, a presença do reino de Deus no mundo requer uma decisão radical. E essa decisão radical envolve renunciar à própria justiça, envolve reconhecer que a minha justiça não alcança a justiça do reino de Deus. E eu preciso renunciar à minha justiça e abraçar a justiça de Deus. É por isso que vem então o quinto princípio. A presença do reino de Deus em Jesus não anula a sua lei. Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João, e isso podia dar a má impressão de que ele está dizendo
que a lei não é válida mais a partir do momento em que nós abraçamos o reino de Deus. E há quem pregue isto hoje. Mas ele diz no verso 17, para corrigir esse mal-entendido, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E para dar um exemplo, ele usa o 7º mandamento. Observe que ele diz, quem repudiar sua mulher e casar com outra, ele está exemplificando aquilo que ele está dizendo, não vai passar nenhum tio da lei. Pelo contrário, o reino de Deus leva a lei de Deus ao seu mais pleno cumprimento, ao seu mais pleno sentido. É por isso que ele parece mudar de assunto, mas ele ainda está falando sobre o reino de Deus, a lei de Deus e como eu devo me portar diante dessas duas realidades. Ele está dizendo, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Se você observar, essa mesma declaração de Jesus está em Mateus capítulo 5, quando ele está aplicando a lei, logo depois dele ter dito do verso 17 em diante do capítulo 5 de Mateus, no seu Sermão do Monte, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la, ele veio para mostrar o seu sentido pleno. Ele diz que até o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí ele vai exemplificar, ele usa aqui, ele fala do 6º mandamento, não matarás. E no 7º mandamento, verso 27, ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. E ele aplica esse mandamento de maneira mais profunda. Ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, e eu vou ler conforme a original, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, para alimentar a sua cobiça, no coração já adulterou com ela. Ele diz, você começa a desobedecer a lei ou obedecê-la no seu coração. Começa com a cobiça. E do mesmo modo ele continua no verso 31, aplicando o 7º mandamento com relação ao divórcio. Ele diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, ou divorciar-se da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, exceto quando ela pratica o adultério, pratica a imoralidade. Se você se separa da sua mulher, não sendo por essa razão, e se casa com outra, você quebra o 7º mandamento. A lei de Deus confronta a nossa autojustiça, porque ela se estende as motivações do nosso coração. Por isso nós precisamos tomar uma atitude radical, renunciar à nossa justiça. Porque a nossa justiça não resiste ao escrutínio da lei. Nós vamos falar sobre o 7º mandamento, se o Senhor Deus permitir, ao longo das nossas exposições de Êxodo. Ainda estamos no 1º mandamento. Se o Senhor Deus quiser, no próximo domingo falaremos do 2º mandamento. Mas nós vamos chegar ao 7º mandamento. E nós vamos ver que a lei nos coloca a todos como culpados. É por isso que nós não temos que ter a ilusão de nos justificar diante dos homens, porque a lei de Deus não é anulada, pelo contrário, o reino de Deus veio trazer a lei ao seu pleno cumprimento. O reino de Deus veio expor de maneira mais clara os pecados dos homens, e diante da luz do reino de Deus, os homens são expostos em seus pecados e são julgados. É por isso que Jesus, lá em João 3, diz, quem nele não crê está julgado. Quem nele não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Já está julgado, já está condenado se não crê. Por isso que o reino de Deus exige uma ação radical, queridos, de renúncia própria, de negar a si mesmo. Pastor, mas o que eu faço se eu já cometi esses pecados que o Senhor apontou aqui à guisa de exemplo? Primeiro, reconheça que foram pecados e não tente se justificar. Segundo, procure o meio de reparação. E para isso talvez você precise de conselho. Mas acima de tudo, aproprie-se da justiça de Cristo, por meio do arrependimento e da fé. Reconheça que as suas melhores obras de justiça são trapo de imundícia. Então, meus irmãos, é dessa forma que o reino de Deus e a sua lei confrontam o nosso pecado. E aquele que anda no reino de Deus, é por isso que aquele que anda no reino de Deus precisa dia a dia tomar a sua cruz, precisa dia a dia crucificar a sua carne,
precisa dia a dia mortificar os seus feitos. Mas antes de tudo, para que você entre no reino de Deus, você precisa renunciar a si mesmo. Seus sonhos, seus projetos, o louvor dos homens, suas ambições, seus pecados, suas virtudes, seus amores, tudo tem que ser colocado na cruz, para que você possa experimentar a justiça do reino de Deus. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. O Senhor Jesus deixou um sinal, Ele deixou para nós um sacramento para nos lembrar o quanto o nosso pecado é imundo e abominável e o quanto a sua graça é maravilhosa. Ele nos deixou o sacramento da ceia do Senhor, que nós teremos agora, nesse último momento do culto. Na ceia do Senhor, nós somos lembrados de que o nosso pecado matou a Jesus. Eu posso até usar de ironia e coloque entre aspas, a nossa justiça matou a Jesus. Porque a nossa justiça é injusta, é pecaminosa. E por causa da nossa justiça insuficiente, Deus enviou o seu Filho. E quando nós comemos o pão e nós bebemos o vinho, nós nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus, e nós estamos dizendo com isto que a nossa justiça é trapo de imundícia, nós estamos abraçando pela fé o reino de Deus, e nós estamos dizendo que Ele é a nossa justiça, que Ele é a nossa glória, que Ele é o nosso orgulho, que Ele é o nosso tesouro, que Ele é o nosso contentamento. Nós não precisamos de mais nada além dEle, Ele é suficiente para nós. É assim. Você precisa, se você não tem, receber esse Cristo pela fé. Você precisa confessá-lo. E se você se afastou dele, você precisa se arrepender e voltar para ele. E voltar para ele humilhado. Voltar para ele sem tentar se desculpar. Assumindo os seus pecados. Confiando na sua morte sacrificial. Enquanto nós vamos participar da ceia, lembremos-nos dessa maravilhosa graça que Deus nos deu através de Cristo Jesus.